Então, vamos lá. Como proceder em caso de alienação parental? O que a vítima, a maior vítima é a criança, né? Mas o que essa filha que é sobrevivente, que ela deve fazer em relação ao mãe narcisista? É o mesmo processo que se fosse o genitor, o pai, que fosse aí Isso, o tanto faz. processo. Tanto faz. Ó, a diferença que ocorre é, se vocês estão no meio de um processo de separação, você faz dentro do próprio processo de guarda. Se não existe um processo, por exemplo, se no caso você vai fazer contra a avó e não existe uma questão de guarda, nem de nada sendo resolvido na justiça, você faz um processo autônomo, que é um processo de declaração de existência de alienação parental. Para fazer esse processo, você vai precisar de provas. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam para a justiça. Você tem que mostrar para o juiz aquilo que você está passando. Então, testemunhas, mensagens, ligações, prints, laudo psicológico da criança, são meios válidos. O juiz vai nomear um perito, um psicólogo, para fazer uma perícia nessa criança, acompanhar essa criança e averiguar se isso tudo está acontecendo. E aí, as punições possíveis são desde uma chamada de atenção, o juiz chamar, a pessoa falar, olha, está acontecendo isso não pode acontecer mais. Se você está fazendo isso, você não pode fazer mais. Até, no caso dos genitores, a perda do poder familiar. Então, ele pode perder a guarda da criança ou ter visitação assistida com um assistente social, né? Não pode mais frequentar o ambiente com a criança sozinho. Depende da gravidade, da reiteração, da quantidade de vezes que acontece. Então, cada conduta vai ser caso a caso. Mas é desde só o juiz chamar a atenção da pessoa e proibir que ela faça aquela determinada conduta, até perder a guarda, podendo ter visita assistida. E a cada vez que há uma questão de alienação parental, o poder familiar de quem está praticando vai diminuindo em relação ao pai ou à mãe que está sendo vítima. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente fica, não vou denunciar, é só uma ameaça, é só uma calúnia, só que o processo, gente, muitas vezes é montado estrategicamente com o acúmulo de todas essas coisas. Então, por exemplo, a sua mãe te ofendeu, você não registrou ocorrência. Aí a sua mãe te agrediu ou pegou o seu dinheiro do seu salário todo, aí você vai na delegacia? Agora, se você for na delegacia e você já tem boletins registrados antes de outras condutas, isso vai cada vez, na hora que junta isso, vai mostrando para o Estado que tipo de pessoa você está lidando. Então, isso você pode perguntar para qualquer policial que você conheça. Quando alguém chega na delegacia, a primeira coisa que eles fazem é olhar o histórico dessa pessoa. Sim, essa pessoa já tem passagem e faz parte do trabalho deles. Então, por isso que eu insisto em tanto. Parece uma coisa pequena, mas registra. Tá xingando, tá fazendo campanha difamatória no meio do divórcio para você, registra. Mas o juiz só vai brigar com ele, só vai falar com ele que ele não pode falar, mas não tem problema, isso ficou registrado no processo. Numa segunda, numa terceira vez, isso tudo são coisas que comprovam ao seu favor. Então, por mais que uma conduta pareça pequena, não deixe de registrar. Sim. No caso, quando é a mãe que está cometendo alienação parental, para eu evitar, porque tem aí um artigo que a avó tem direito à visitação, né? E aí, de repente, essa avó entrou com processo para ter direito a essa visitação, porque se eu disser, não, você não vai visitar, ela não vai visitar, a menos que ela entre com o processo. Nesse processo de pedido de visitação, vamos supor que ela ganhou esse processo de visitação e ela está visitando, porém está cometendo alienação parental. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar um advogado ou defensoria pública e vou entrar com um pedido de quê? Como que chama isso? É uma ação declaratória de alienação parental. Com isso, né, o juiz acatando, eu consigo fazer com que as visitas não ocorram mais, é isso? O final, né? Talvez isso ou não? O ideal, sim, é escalonado. Pode ser que o juiz
num primeiro momento, não corte a visita de imediato, pode ser que ele estabeleça até multa, pode ser que ele restrinja, por exemplo, você não pode mais levar a criança para passar um final de semana, você vai passar umas horas com ela. Pode ser que bota a visita assistida, vai depender de caso a caso, né? Agora, como eu te falei, realmente, se você preferir optar por esperar os avós proporem uma ação para você, só mediante a decisão do juiz, você liberar essa criança, vá juntando provas enquanto isso. Porque quando você for acionada para liberar a visitação, você tem provas do porquê que você não estava liberando a visitação. Uhum. E nesse tempo é importante que a criança esteja sob acompanhamento de psicólogo. Justamente para que você já junte esse laudo junto no processo para poder dizer, não estou liberando a visitação por causa disso, disso e disso. Tá aqui a prova, tá aqui o quanto ela é nociva e por aí vai. Então, você tem que ir se preparando. Essa criança ser acompanhada. Eu tenho uma aluna do meu curso Como Superar Mães Narcisistas, que ela mora na Alemanha, e ela é psicopedagoga, e ela, o marido dela é advogado, ela é psicopedagoga, e ela trabalha só com crianças que são acometidas de alienação parental. Faz um trabalho voltado especificamente de recuperação dessa criança, dessa alienação parental. Não sei se tem aqui no Brasil, mas eu achei o trabalho dela, assim, fantástico, porque a criança precisa desse amparo psicológico, e ela é especialista em devolver a essa criança a sanidade mental de quem foi abusada psicologicamente, porque é um abuso psicológico, a alienação parental, né? Para a recuperação dessa criança. Então, olha a importância, né, de se juntando e ter ciência que é crime, gente. A mãe narcisista que faz isso com... Por exemplo, a mãe você que vai trabalhar e de repente deixa seu filho com a mãe narcisista. E ela comete alienação parental, é crime. E aí você ou vai ter que retirar, nesse caso, né? Não vai ficar mais com a mãe. Ou ela entrou talvez com esse processo de visitação, ela ganhou esse processo. E aí, para evitar, porque não tem jeito, tem que evitar, porque o dano para a criança, eu que sofri alienação parental por parte da minha mãe, com minha filha durante 7 anos, minha filha sofreu alienação parental que eu posso dizer assim, muito perto de lavagem cerebral. As coisas que a minha filha ouviu a respeito de mim, todas as manipulações que foram feitas, coitada, ela teve que ter amparo por 7 anos, a gente já foi encaminhando para o psicólogo, e foi tendo esse acompanhamento, porque é um estrago, é grave e é crime. Então, a gente tem que entender a gravidade do negócio, porque muitas, de repente, pensam, a mãe narcisista faz isso mesmo, mas é um prejuízo muito grande para a criança. Muito grande. Essa minha aluna, nossa, é feia a coisa para o psicológico dessa criança. Talvez vai marcar o resto da vida. E aí, da importância de você correr atrás desse pedido de, como é o nome? É uma ação declaratória, de alienação parental. E afastar essa mãe narcisista. Se não tiver uma ação, nenhuma outra ação em curso. Né? Se tiver, por exemplo, a alienação parental pode ser uma tese de defesa dentro da ação de visitação dos avós. Então, os avós propõem. Pode ser. Ótimo, melhor ainda, que o processo já está correndo. Então, a questão da alienação parental, ela pode ser feita autonomamente, só ela, ou ela pode ser dentro de outros processos. Processo de guarda da criança, processo de visitação, né? Pode ser defendido dentro disso. O cunho alienação parental, na verdade, ele surgiu de um termo psicológico chamado síndrome da alienação parental, que é justamente a consequência que ocorre na criança quando essa alienação parental realmente causa sérios e graves danos. Para filhos e mães narcisistas, tanto no seu caso quanto no caso dos seus filhos, netos, faça o acompanhamento psicológico, ainda que você não tenha pretensão de propor uma ação, porque se for necessário um dia, você tem esses laudos desse acompanhamento. Mesmo que você não... A gente vai falar das provas daqui a pouco, mas olha a importância de ir acumulando, né? E você tendo esses laudos é mais uma ferramenta. Essa criança ela vai ser ouvida
profissionais especializados dentro do judiciário que vão ouvir essa criança. E aí, doutora Jaqueline, tem um público de ex-maridos de mulheres narcisistas que convencem as crianças a afirmarem que os pais abusam sexualmente desses filhos cometendo pedofilia. É um número bem grande. E aí tem um movimento que é até contra que é a favor da derrubada da alienação parental. E aí muitas crianças podem ficar desprotegidas, né? Como que faz um consenso nisso, né? Porque a mãe narcisista, ela pode fazer isso. Querer dizer que o ex-marido, ele está abusando sexualmente do filho. O que faz nesse caso? Na verdade, o instituto não é ruim. Pelo contrário, mesmo num caso de uma falsa acusação de abuso, ele também é uma alienação parental. Porque isso implanta na cabeça da criança uma falsa memória. Então, tanto pode ser uma acusação de abuso sexual funcionando como uma alienação parental, como uma falsa acusação de abuso sexual também é uma alienação parental. Porque também é uma espécie muito mais grave, muito mais drástica de alienação parental, porque você está implantando na cabeça da criança uma lembrança que não existe, um fato que não existiu, né? Então, na verdade, o problema não é o instituto, o problema é só do profissional que vai estar acompanhando você, porque ele pode ser usado para a sua defesa. Exato. Fora os outros mecanismos, denunciação caluniosa, né? Tem várias. A pessoa não vai sair impune só porque ela simplesmente alegou que você abusou dessa criança. Até porque esse processo vai gerar uma série de provas, essa criança vai passar por perícia psicológica, física, se for o caso. Então, para quem está preocupado que ser acusado de abuso sexual pode ser uma alienação parental, ser acusado também é. Então, você também pode usar isso para se defender dessa falsa acusação. E não deixe de buscar os seus direitos justamente porque vai ser isso que vai parar as pessoas. Porque as pessoas param de fazer mau uso tanto dos institutos quanto da fé da humanidade quando elas são punidas. Então, não é simples assim. Ela alegou que você está abusando sexualmente, processe, prove. Ela tem que provar o que ela está falando. Não é tanto para o bem quanto para o mal, nem para um lado quanto para o outro. Você tem que provar aquilo que você está sendo falado. E ela pode responder sim, no caso sendo uma mentira, por denunciação caluniosa, vai responder por alienação parental e pode perder até a guarda da criança. É importante saber disso também.